No vídeo anterior, Hannah Arendt descreveu como Stalin transformou a Rússia num regime totalitário. Em parte de sua análise, ela apontou que os expurgos foram empregados como instrumento de submissão total, indispensável para que o totalitarismo se instalasse e prosperasse. Os expurgos tiveram ainda outra consequência nefasta. Os de Stalin começaram no final dos anos 1920 e, segundo estatísticas reunidas no Livro Negro do Comunismo, mataram por deportação, execução, fome induzida e trabalhos forçados perto de 13 milhões de pessoas. Quando se prende ou mata sistematicamente grandes contingentes de pessoas, muitas delas com boa formação técnico-profissional, naturalmente haverá perda de eficiência, atraso tecnológico e desestímulo à inovação em diversas atividades econômicas, que fatalmente provocarão mais mortes a longo prazo. De 1928 a 1932, iniciam os expurgos seletivos, período em que Stalin elimina opositores políticos internos, consolidando seu poder no partido. Em 1929 tem início a coletivização forçada com repressão rural, que vai até 1933 com assassinato, prisão e deportação em massa de kulaks, além de intelectuais e especialistas em agricultura. Durante o Grande Expurgo, que vai de 1936 a 1939, houve execução e prisão em massa de altos membros do Partido Comunista, oficiais do Exército Vermelho, artistas, operários, professores e cientistas, além de engenheiros, minando setores industriais e estratégicos. A indústria pesada, embora priorizada pelo regime, sofreu com falta de conhecimento técnico e supervisão qualificada, o que afetou a qualidade da produção. Muitos projetos industriais e infraestruturais foram prejudicados ou atrasados. Exemplo disso foi a prisão de Andrei Nikolaevich Tupolev, um dos mais importantes engenheiros aeronáuticos da história soviética. Fundador da TSAGI, Instituto Central de Hidrodinâmica, Tupolev liderou o desenvolvimento de dezenas de modelos de aeronaves militares e civis. Em 1937, no auge do Grande Expurgo, Tupolev foi preso pela NKVD, a Polícia Secreta Soviética, sob acusação de sabotagem e espionagem a favor da França, uma acusação absurda e sem provas. Ele foi condenado a 10 anos de prisão e enviado para uma charashka, um tipo especial de prisão para cientistas e engenheiros onde eles continuavam trabalhando em projetos técnicos sob vigilância. Mesmo continuando a trabalhar para o governo, a prisão de Tupolev e outros engenheiros paralisou ou atrasou projetos críticos por anos. A série The Americans retrata nos episódios 5 e 11 da segunda temporada cientistas soviéticos trabalhando sob tais condições. O caso criou um ambiente de medo e autocensura entre engenheiros e cientistas e muitos passaram a esconder falhas ou evitar inovação, temendo represálias, fazendo com que a falsificação de resultados e a submissão cega e a hierarquia tornassem-se comuns. A agricultura foi outro setor muito afetado. A remoção por morte, prisão ou deportação dos kulaks, que eram os camponeses mais experientes e produtivos, desorganizou a produção agrícola. A mudança de atmosfera, onde reinava o terror e a desconfiança, estimulou um comportamento de denúncias constantes e punições arbitrárias, que levou os agricultores a trabalhar sem motivação e iniciativa, com medo de serem acusados de sabotagem, caso houvesse problemas nas colheitas, o que reduziu significativamente a produtividade. Já bastante combalida pela coletivização forçada no início dos anos 1930, a agricultura sofreu ainda mais com os expurgos de líderes locais. Houve queda na produção, agravando crises de abastecimento e provocando novas ondas de fome em certas regiões. Milhares de especialistas agrícolas foram presos ou executados sob acusação de sabotagem, espionagem ou atividades contra-revolucionárias. Isso incluiu professores universitários, pesquisadores de solo, climatologistas e administradores de fazendas coletivas. A falta de expertise de seus substitutos resultou em técnicas agrícolas ineficientes, más colheitas e uso incorreto do solo. Exemplo disso foi o Instituto de Genética de Leningrado, que perdeu dezenas de pesquisadores durante os expurgos. Muitos cientistas foram substituídos por Trofim Lysenko, pseudocientista leal a Stalin, cujas ideias foram adotadas oficialmente, causando danos sérios à agricultura por décadas. Lysenko chamava a genética clássica de ciência burguesa. Esta ciência ficou proibida na União Soviética de 1948 até meados dos anos 1960. Lysenko defendia teorias antigenéticas, como a ideia de que o ambiente molda diretamente as características das plantas, o que negava a genética mendeliana. Ele ganhou o apoio político de Stalin e liderou expurgos dentro da ciência soviética, eliminando geneticistas respeitados como Nikolai Vavilov,
preso em 1940 e morto de fome em uma prisão em 1943. As práticas impostas por Lysenko eram um plantio ultradenso, técnica que consistia em semear as plantas extremamente próximas umas das outras, sob a crença de que isso aumentaria a cooperação entre elas e, portanto, a produtividade, ou a vernalização forçada, uma técnica de exposição das sementes ao frio antes do plantio, com a promessa de aumentar o rendimento. Ambas causaram quedas drásticas na produção agrícola a partir do final dos anos 1930. Lysenko acreditava que plantas da mesma classe social, isto é, da mesma espécie, não competiam entre si, mas sim cooperavam, ajudando umas às outras a crescer. Propôs que o aumento da densidade no plantio forçaria o solo a ser mais produtivo, já que as plantas se ajudariam e cresceriam melhor juntas. A escassez de alimentos levou a racionamentos prolongados, como no Holodomor ucraniano, de 1932 a 1933, que matou milhões de fome. Em muitas regiões da União Soviética, ainda se usavam cartões para leite, carne e roupas até o início da década de 1950. O mais louco disso tudo é que, conforme aponta Hannah Arendt, do ponto de vista econômico, a escravidão era um luxo ao qual a Rússia não poderia se dar. Numa época de grave escassez de técnicos, os campos de concentração estavam abarrotados de engenheiros altamente qualificados que competiam pelo direito de trabalhar como encanadores, consertadores de relógio, de rede elétrica e de telefones. Examinando por uma ótica puramente utilitária, ela sustenta que a Rússia não deveria ter empreendido os expurgos na década de 1930. Eles interromperam uma recuperação econômica longamente esperada e, por causa da destruição física do Estado-Maior do Exército Vermelho, quase levaram o país à derrota na Guerra Fino-Soviética. Meu ouvinte, você deve estar se fazendo a mesma pergunta que eu. O que explica essa mentalidade que a nós parece tão obviamente destrutiva e fadada ao fracasso? Segundo Hannah Arendt, o problema com os regimes totalitários não é que eles joguem a política do poder de um modo especialmente cruel, mas que atrás de suas políticas esconde-se um conceito de poder inteiramente novo e sem precedentes. Assim como atrás de sua realpolitik jaz um conceito de realidade inteiramente novo e também sem precedentes, com o supremo desprezo pelas consequências imediatas, absoluta falta de escrúpulos, desprezo pelos interesses nacionais, desdém em relação aos motivos utilitários, promoção egoísta do seu próprio interesse e a fé inabalável no mundo ideológico fictício. O poder, como concebido pelo totalitarismo, reside exclusivamente na força produzida pela organização. Do mesmo modo como Stalin via cada instituição, qualquer que fosse a sua função verdadeira, apenas como a correia de transmissão que liga o partido ao povo, e acreditava honestamente que os tesouros mais preciosos da União Soviética não eram as riquezas do solo, nem a capacidade produtiva de sua enorme população, mas os quadros do partido, isto é, a polícia. Também Hitler, já em 1929, via a grandeza do movimento no fato de que 60 mil homens pareciam quase só uma unidade, que realmente esses membros são uniformes não apenas nas ideias, mas até a expressão facial é quase a mesma. Ele dizia, vejam esses olhos sorridentes, esse entusiasmo fanático e ficarão sabendo como 100 mil homens num movimento podem tornar-se um só. Hannah prossegue apontando que para o homem ocidental, o poder tem certa conexão com as posses, a riqueza, os tesouros e os bens terrenos. Para um homem totalitário, essa conexão desaparece numa espécie de mecanismo desmaterializado, cujo movimento gera poder como a fricção gera eletricidade. A divisão totalitária entre nações que têm e nações que não têm é mais do que um artifício demagógico. Os que a fazem estão realmente convencidos de que a força das posses materiais é desprezível e apenas estorva o caminho da evolução do poder organizacional. Para Stalin, o constante crescimento e desenvolvimento dos escalões policiais era incomparavelmente mais importante do que o petróleo de Baku, o carvão e os minérios dos Urais, os celeiros da Ucrânia ou os tesouros potenciais da Sibéria. Enfim, o desenvolvimento de todo o arsenal de poder da Rússia. A mesma mentalidade fez com que Hitler sacrificasse toda a Alemanha aos quadros da SS. Para ele, a guerra não estava perdida quando as cidades alemãs tombaram em ruínas e a capacidade industrial havia sido destruída, mas somente quando soube que já não podia confiar nas tropas da SS, o que, segundo relatos de sua última reunião, teria contribuído para a decisão de cometer suicídio. Para um homem que acreditava na onipotência da organização contra todos os fatores meramente materiais, militares ou econômicos, e que, além disso, calculava o futuro triunfo de sua obra em termos de séculos,
A derrota não era uma catástrofe militar nem ameaça de fome para a população, mas apenas a destruição das organizações de elite, que deveriam levar a conspiração do domínio mundial ao seu fim último. A ausência de estrutura no Estado totalitário, o seu desprezo pelos interesses materiais, a sua independência da motivação do lucro e as suas atitudes não utilitárias em geral contribuíram, mais que qualquer outro elemento, para tornar quase imprevisível a política contemporânea. O mundo não totalitário é incapaz de compreender uma mentalidade que funciona independentemente de toda ação calculável em termos de homens e de bens materiais, e que é completamente indiferente ao interesse nacional e ao bem-estar do povo. E isso o coloca num curioso dilema de julgamento. Aqueles que compreendem corretamente a terrível eficiência da organização e da polícia totalitárias tendem a subestimar a força material dos países totalitários, enquanto aqueles que compreendem a esbanjadora incompetência da economia totalitária tendem a subestimar o potencial de poder que pode ser criado à revelia de todos os outros fatores materiais.